Olá, vamos esperar todo mundo voltar. Vamos para a fase 2. Hoje, trazendo uma convidada muito especial, que quem estava lá na primeira live, e se você tá vendo ao vivo agora comigo, ou vai ver a live que já ficou gravada anteriormente, corre lá e veja. Eu já comecei muito bem, porque a primeira pessoa que entrou é doutora Carla Araújo. O que esperar de uma live que tem doutora Carla Araújo chegando logo no início? Carlinha, meu amor, um beijo bem especial pra você. Que alegria ter você aqui, Carlinha. Então, tava falando com todo mundo que nós estamos com uma convidada super especial hoje, que é minha amiga maravilhosa Norma Viana, que é terapeuta integrativa e que é proprietária e CEO do Espaço Luz de Yoga, que fica em Cajazeiras, na Paraíba, no Nordeste do Brasil. Pra quem ainda não me conhece, eu sou Ira Silva, cabeleireiro e maquiador no Ateliê de Beleza Léo Paz. Eu sou Beauty Consult para Mary Kay Global aqui na Europa. E hoje a gente tá falando sobre equilíbrio e saúde mental pós e durante todos os momentos da pandemia, para abraçar todo mundo, tá bom? Então fiquem à vontade, falem sobre o que vocês querem falar, aproveitem esse momento ímpar com essa pessoa que é mais que especial, que é a nossa querida amiga Norma Viana, e eu vou amar dividir essa conversa com vocês. Um beijo bem especial pro meu amigo Paulo, lá em Brasília, que tá aqui prestigiando nossa live, como eu fico feliz com isso. Um beijo pra todo mundo, tá, gente? Como vocês já sabem, a estrela de hoje é minha amiga querida Norma Viana. E eu gostaria de chamar a irmã do Paulo, que tá lá em Brasília nos prestigiando, pra vir dividir comigo esse momento. Muitas palminhas nos comentários, com muitos coraçõezinhos aqui. Vamos receber a nossa amiga Norma com muita alegria, para que ela se sinta super bem recebida, tá bom? Norma, cadê você? Eu vim aqui só pra lhe ver. Cadê você? Enquanto Norma tá entrando, gente, coloquem muitas palminhas nos comentários, muitos coraçõezinhos, para que ela chegue muito bem recebida. Já chegou por aqui nossa querida amiga Norma, doutora Carla, nosso amigo Paulo, a Verônica, tá todo mundo aqui para lhe prestigiar, todo mundo querendo lhe ver, todo mundo querendo ouvir suas palavras. E eu lhe cortei no bloco anterior, quando você ia falar sobre um determinado tema, e eu queria que você continuasse, a palavra é sua. Sim. Só fazer um parêntese aí. Então, o que eu acho bem legal na minha família é que eu sou filha única de mulher, né? E aí, hoje eu tenho 3 irmãos. O meu irmão mais velho faleceu em 94. E ainda hoje eu chamo a ex-esposa dele de cunhada. Para você ver como nós somos bem... Nós somos uma família unida, vai. De vez em quando tem um temperinho, né? E aí, tempero de família unida é mesmo algum atrito, mas isso é bem interessante. Mas Paulo é uma pessoa maravilhosa, calmo, tranquilo. Ricardo é o sorrisinho da estrela, então ele só sorri. E Kleber é aquele sério que só corre. Se eu ligar agora para ele, vem aqui que eu preciso ir lá em Souza, ele vai comigo. Então, cada um no seu estilo, mas todo mundo ajuda, tal. Então, isso é muito interessante. Minhas cunhadas, então, eu rezo para elas toda noite, porque elas são maravilhosas, né? Então, eu estou muito bem assistida. De família, eu estou muito bem. De amigos, é de ir para frente. Então, beleza. Bom, eu cresci bastante e uma das coisas que eu descobri, quando eu converso com minhas amigas, eu falo assim, depois que eu descobri algo que se chama silêncio, eu fiquei muito mais feliz. Mas aí, veja bem, existe uma questão que se chama o silêncio, que é o silêncio que nos traz paz e que sabemos que aquela história está encerrada. Então, eu não preciso falar naquela história, eu não preciso, enfim, não preciso mais ficar pensar nem tanto, mas eu não preciso mais ficar remoendo aquela história. E existe uma diferença de ficar em silêncio, que é ficar apenas calada. Então, sabe quando você diz assim, eu estou apenas calada? Então, isso não é ficar em silêncio. Sim, isso é só para marcar. Então, isso é talvez até alimentar um sentimento não tão leve assim, que às vezes é até um sentimento de vingança, eu estou só esperando, né? Então, o mais interessante é ficar em silêncio, mas também precisamos saber o momento de ficar em silêncio, porque não adianta silenciar quando o momento é de falar. Então, silêncio e fala
nenhum dos dois é mais importante. Nenhum é mais importante do que o outro. O importante é você não confundir os dois momentos. E aí eu acho que, assim como ficar em paz e guerrear, também nenhum é mais importante do que o outro. O importante é não confundir o momento de paz e o momento de luta, né? E aí a gente vai aprendendo, como você falou nessa questão do equilíbrio, a gente vai aprendendo esse equilíbrio à medida que a gente vai vivenciando, à medida que a gente vai passando pelas experiências. E eu acho que não existe escola melhor do que a vida. Não existe escola melhor do que a vida. Você aprende técnicas, muita coisa interessante nas escolas e tudo mais, mas eu costumava dizer para a equipe do CAPS que toda teoria, na prática, é diferente. E eu continuo com esse pensamento. Mas toda teoria, na prática, fica bem interessante, porque vai despertando em nós e exigindo de cada um de nós a flexibilidade, o escutar o outro, a criatividade e por aí vai. Sim? Mas isso é verdade mesmo. É difícil colocar em prática. Eu sou a prova real disso. Vocês não têm noção como eu levo cara o ano todo. Porque eu escuto tudo isso que vocês estão ouvindo e que é muito maravilhoso. Gente, como isso é relaxante, como nos dá uma base de vida. E eu entendo que é muito difícil colocar na prática, mas é como eu tinha falado, que a gente tem que viver nessa constância de busca de tentar colocar em prática. E, inclusive, falando sobre isso, trazendo para o momento de Covid, muitas pessoas me perguntaram como está a Europa? Como foi o fechamento aí? E como é que as coisas funcionam, etc. Primeiro que Portugal é um país da Europa. Então, é muito vasto. Então, termina que as culturas são um pouco diferentes entre cada país. Tem a consequência também que eu moro na cidade do Porto, aqui em Portugal. Que, por sua vez, também é muito diferente das outras cidades. Eu posso dizer que Lisboa, pelo menos ao meu ver, Lisboa é bem diferente do Porto. Então, respondendo a pergunta que me fizeram, eu vou falar muito da minha experiência no Porto. Vou falar como foi minha vida no Porto. Eu tive muitos problemas em Portugal. Problemas, inclusive, de adaptação e de convivência. Muitos. Mas eu posso dizer para vocês que, sem sombra de dúvida, eu nunca me senti tão orgulhoso de ter escolhido o Porto para ser a cidade que eu decidi viver pelos próximos anos da minha vida. Para mim, o que eu pude perceber todos os dias, na fila que se formava na frente do supermercado, nas pessoas na rua, respeitando o distanciamento de mais de 2 metros, o que eu percebi aqui no meu prédio, onde eu moro, com as pessoas que praticamente a gente não se conhece, o que eu pude perceber de que, para que vocês entendam, quando o presidente decretou o estado de emergência, a empresa que eu presto serviço já estava fechada, porque nós entendemos que não era seguro. Eu atuo numa empresa que tem um público muito vasto de turistas. A gente recebe gente do mundo todo, todos os dias. Então, nós tínhamos a convicção de que não era seguro nem para eles, nem um pouco para nós. Então, nós decidimos fechar antes mesmo que o presidente decretasse o estado de emergência, porque quando ele decretou, a gente já estava fechado. Então, uma coisa que me deixa muito feliz foi perceber que a cidade que eu escolhi para viver, a grande maioria esmagadora das pessoas que estão à minha volta, eu pude perceber que todo mundo se uniu. Eu senti, Norma, de verdade, uma humanidade, um sentimento nas pessoas de todo mundo se juntar, e ficava muito claro que naquele momento a única coisa que importava eram as vidas humanas. É incrível como eu encontrei pessoas se oferecendo para me ajudar. Eu trabalho com prestação de serviço e não sou funcionário fixo de uma empresa. E o grupo da empresa que eu trabalho se juntou e fez uma grande feira para me presentear. Elas nem sequer me perguntaram se eu estava precisando ou não. Elas só se juntaram, fizeram feira e vieram deixar na minha casa. Que bom. Eu fiquei sem como honrar todos os meus compromissos. E o proprietário do apartamento que eu moro me liga, eu já fiquei assustado. Ele é um homem português, um homem bem já de idade, que vive disso, que precisava daquela grana. Quando o meu telefone tocou e eu vi que era o número dele, eu já achei que era uma cobrança e me preocupei. E a ligação era: gostaria de saber se você está precisando de alguma coisa, porque eu estou muito preocupado com você e eu quero que você me diga que se você estiver precisando de alguma coisa, você me avise. Porque se eu descobrir que está precisando de alguma coisa e você não me ligou, eu vou ficar muito triste com você. E isso era o homem que eu tinha uma dívida com ele. Então, muito bem. Foi muito o que veio à minha volta.
As pessoas sempre me ajudando. Eu vi muito pessoas que tinham pouco, dividindo o pouco que tinham comigo. Eu até falo por um exemplo que eu sei que ele me autoriza a falar, ele vai ficar com raiva, mas eu vou dizer mesmo assim. Um exemplo muito perfeito é o Roger, porque ele estava praticamente com a mesma dificuldade que eu, e ele abriu o coração e disse, não, o pouco que eu tiver vai ser a metade. Eu não vou ficar com pouco sozinho, eu vou pegar o pouco que eu tenho, vai virar o pouco, vai virar duas metades. Porque se for pra gente passar fome, a gente passa junto. Se for pra gente comer, a gente come junto. Então, quando eu falava no início com Norma, eu acho que o Covid tem a coisa de que ele não muda ninguém, mas muitas pessoas abriram a mente e a visão para entender de que o estalo de, ó, o que é que a gente está fazendo do mundo, o que é que a gente está fazendo da nossa vida, o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está fazendo de decisão para o futuro. Literalmente, as pessoas estavam possíveis a perder o emprego, literalmente as pessoas estavam com a possibilidade de passar fome, isso é real aqui, e mesmo com essa realidade, o que importava para as pessoas era a vida humana. E não o negócio... E vou dizer uma coisa para vocês. Eu não conheço um empresário que viu a possibilidade da preocupação de que eu tenho que abrir porque eu vou quebrar. A possibilidade era, você vai ficar em casa e a gente vai ter que arrumar um jeito, a gente vai dividir o que a gente tem na minha casa, mas a gente vai fechar porque não é seguro e nós não vamos trabalhar. Isso é muito bom, muito bom. Eu acredito muito que essa pandemia vai trazer muita reflexão para muitas pessoas. Agora, o que eu falo para você é assim, eu espero que seja mesmo um momento de transformação real. E eu acredito que será. Até porque nós seremos mais educados, né? Nós seremos mais ponderados e nós seremos menos tarefeiros, como diz a minha amiga Andréa Braga. Então, multitarefeiros, né? De repente querer fazer não sei quantas coisas ao mesmo tempo e não fazer bem. Porque realmente a ideia é fazer uma coisa de cada vez e estar ali no que você está fazendo. Então, eu acredito sim que momentos como esse nos trazem essas propostas. E que muita gente vai absorver as propostas. Eu acredito. Então, isso é muito interessante. E a gente já vê esse movimento de solidariedade, de pensar mais no outro. Então, sabe, eu acho que isso é algo que precisa ser despertado, que está sendo despertado agora, e que a gente precisa trazer esses hábitos para o nosso dia a dia. Eu entendi que você já deixou bem destacado uma coisa que eu não tinha. Mais uma vez, Norma arrasando com a vida da gente. Eu não tinha pensado nisso. É como se você dissesse, Norma, que a gente precisa trabalhar a ideia de que isso precisa ter uma continuidade, né? Que não é importante que só agora, que isso continue. Que, na verdade, isso já deveria existir até antes do Covid. Mas se veio com o Covid, que pelo menos que se continue, né? Não, que foi muito bem-vindo. Não importa de onde veio, como veio, por onde veio. Vamos descobrir de onde veio, onde foi, se o vírus é daqui, é dali, é do morcego, é de laboratório. Não importa. Isso não interessa. Sim. E uma coisa bem importante que eu digo é a representação política de Portugal é um exemplo perfeito disso. Foi muito claro, que o Roger, inclusive, cifrou aí nos comentários, e é importante que se fala nisso, se fale. Aqui também tem essa coisa de direita, de esquerda, tem um comunismo também, inclusive, e de forma muito homogênea, é radicalmente claro que todos eles se juntaram numa sala só para identificar uma coisa, o que nós podemos fazer pelo nosso povo, para que nosso povo não morra. Então... Era só essa a preocupação. Inclusive, eles próprios assumiam de que nós vamos perder algumas empresas? Vamos. Nós vamos perder a taxa de desemprego vai aumentar? Vai. A gente vai ter mais pessoas que vão precisar receber seguro-desemprego? Vai. Mas nesse momento a gente só tem uma preocupação, salvar vidas. Porque eu não sei se muita gente que está aí não sabe, você já morou aqui na Europa, mas aqui também tem muita gente morando na rua. Aqui tem muita gente que não tem onde ficar. Inclusive aqui se debateu a ideia de como é que você vai pedir para quem não tem casa e mora na rua para ficar em casa? Como é que você vai dizer fique em casa para quem não tem casa? Um dos nossos maiores problemas, né? Como é que você vai pedir para alguém que lave as mãos todos os dias, a pessoa não tem água encanada? Sim, e aqui a gente também tem isso. Só que o que ficou muito claro
é que os políticos, os partidos todos, as pessoas das vertentes mais múltiplas que você possa imaginar, eles se uniram por uma causa só. Essa pessoa não tem casa, temos que arrumar uma casa para essa pessoa. E é hoje, é agora, não é daqui a 20 minutos, nem amanhã, é agora. Se a pessoa não tem água, a gente vai ter que arrumar para essa pessoa agora. Nem que a gente dê uma forma dessa pessoa pagar depois, mas que agora ela tem que ter. E a gente não pode ter uma pessoa... Uma outra coisa importante que é informativo, que eu acho que é importante. As regras de saúde de Portugal, elas são meio que sarciadas. A gente tem o privilégio de ser brasileiro, existem acordos comerciais entre Portugal e Brasil que faz com que a gente emita um documento no Brasil, no Ministério da Saúde, e com isso faça que a gente tenha esse direito. Isso para quem está legalizado, tudo okzinho. Para quem não está, não. Mas como o próprio governo português tem essa ideia de que muitas pessoas que estão aqui estão ilegais, mas são seres humanos e já estão aqui dentro do país, oficialmente o governo decretou o seguinte: todos os imigrantes que estivessem aqui, naquele momento, mesmo que ilegal, teriam direito a acesso à rede de saúde igual como qualquer cidadão português. Fica muito triste saber que em países que são ideais de grandes, as maiores potências econômicas do mundo, um adolescente de 16 anos morreu e não teve direito a entrar no hospital, porque ele era imigrante no país e não tinha acesso. Para mim, é um motivo de muito orgulho saber que o país que eu escolhi para morar jamais aceitaria que um cidadão morresse na porta do hospital porque ele não era legalizado no país. Sim, posso dizer para todo mundo que se eu tenho um momento de orgulho do país que eu acho que eu escolhi para viver, é esse momento. Então, e eu queria deixar a Norma falar agora à vontade, só meio que sair da fala, destacando a presença da nossa querida amiga Denise Albuquerque, que está aqui, e que deixou a mensagem de duas pessoas maravilhosas. Irá enorme, muito obrigada, Denise. Para quem não conhece, Denise foi prefeita em Cajazeiras por 4 anos, inclusive na administração, que Norma teve à frente da saúde mental e eu à frente de políticas públicas para a cidadania e a homogeneidade de todos. E acho que Denise tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, porque foi uma pessoa que sempre batalhou para que todos tivessem direito. Eu sou muito feliz em poder ter assistido pessoalmente os projetos maravilhosos que Norma pôde colocar em prática no CAPS. Eu, inclusive, tenho um irmão... inclusive tem um irmão que tem o sofrimento do distúrbio mental e pude me sentir feliz em saber que na cidade que meu irmão morava tinha um apoio de saúde mental tão maravilhoso. E agora é com você, querida. Olha, eu vi Gerôncio aqui, e aí um abraço, Gerôncio, vi Alisson e doutora Denise, né? E vi minha querida sobrinha Amanda, que eu amo. Amanda chegou? Aí eu vou ter que interromper todo. Amanda chegou, a psicóloga Amanda chegou, porque eu tava esperando a Amanda aqui, porque assim, é minha psicóloga. Ela não quer ser minha psicóloga, não, mas ela é minha psicóloga. Ai, Deus. Então, Ira, você me fez lembrar de quando eu estava na Itália, eu passei uma situação também que eu tive uma crise de faringite, assim, muito grande, foi no inverno, né? E, olha, Elânia, beijo, gata. E aí, a minha amiga, dona do apartamento que eu morava, ela ligou para o médico e falou a minha situação e tal. E o médico falou, bom, eu vou atendê-la em casa. Aí ela falou, mas ela é estrangeira. Ele falou, ela é ser humano, né? Então, eu achei isso maravilhoso. Sua amiga era italiana? Minha amiga era italiana, né? E ela falou para mim é muito importante falar sobre isso, que assim, às vezes as pessoas também vendem a ideia de que aqui só há preconceito. E que não é bem assim. Eu já sofri preconceito? Já. Mas, minha gente, eu já sofri preconceito por ser nordestino e estar em São Paulo. Então se a gente fosse basear nisso, o que eu posso dizer é que eu fui muito mais bem recebido por portugueses do que mal recebido. Então, aí você me faz lembrar aquela propaganda que passa na televisão. O meu país é a terra, não é? Então, é assim, você diz, por exemplo... marca tal, essa marca é dos Estados Unidos. Mas o que são os Estados Unidos? Uma parte do mundo. E nós estamos aqui no mundo. Então, essa marca aqui é francesa. Mas o que é a França? É uma parte do mundo. Né? Então, o nosso país é a terra. Essas divisões são meramente geográficas e não é para... Eu acho que a divisão é mesmo nessa questão geográfica mesmo. Não deveria haver essa distinção de pessoas. O que eu acho... Aí a gente se refere à religião, quando tem um ato ecumênico, por exemplo, numa formatura.
E aí nós vemos várias pessoas, né, de algumas religiões, e por mais que o discurso seja diferente, mas o objetivo é o mesmo, é falar em Deus. Então, eu acho que essa é uma grande ideia para todos os discursos, porque todos nós estamos com o objetivo de realizar nossos sonhos, de nos encontrarmos, de uma autorrealização, de melhorarmos enquanto pessoas. Nós vemos muito esses discursos. Hoje, vai no Instagram, hoje eu quero ser a minha melhor versão, tá? Então, todos os dias queira melhorar. E aí, quando eu trabalhava no hospital regional, eu tinha um amigo que ele falava assim, você já vai fazer outro curso? Por que você vai fazer outro curso? E eu falava para ele, olha, se você acha que, se você se dá o luxo de achar que eu sou uma pessoa boa, o que eu posso fazer é melhorar. Se você pensar que eu não sou uma pessoa boa, o que eu devo fazer é melhorar. Então, não existe outra proposta. A proposta é melhorar. Tá bom? Tá. Então, não para, porque nada, absolutamente nada, é fixo nem permanente. Aí essa é uma fala que eu adoro da Monja Coen. Nada é fixo nem permanente. Então, se vai mudar, vamos mudar para melhor, né? Então, e isso, nós partimos de coisas muito simples, do dia a dia. E um costume, um hábito que você repete, um hábito quando começa, é como um fio fino e quase invisível. E à medida que você repete aquele hábito, ele se torna numa corda espessa, onde você pode, inclusive, ancorar-se. Então, essa é a ideia, é você se habituar a ter bons pensamentos. Os bons pensamentos geram boas palavras e naturalmente geram boas ações. Então, cuidar dos pensamentos é cuidar da raiz, porque aí você cuida da fala e cuida da ação. E isso são em coisas mesmo corriqueiras. Eu vou ser, sei lá, descuidada em casa e você super cuidadosa no trabalho, não dá para dissociar tanto assim. Porque quando você sai de casa que vai para o trabalho, você vai junto. Aí tem outra fala da Monja Coen, que eu acho muito legal, é assim. Quando você está sozinho, como é que você se comporta? O que você faz quando está sozinho? Você faria se estivesse acompanhado? Porque aí, às vezes, essa questão de estar sozinho, aí você fala o que vem e fala, enfim. Mas é um cuidado contínuo, é um cuidado contínuo. Norma, sem querer te interromper, mas já interrompendo. Vamos lá. Que uma coisa de que eu não tinha pensado, mas que é bem real. Então, um ensinamento que você pode nos passar é que tudo que a gente está buscando para amenizar os danos que o Covid-19 está, claro, afetando na nossa vida, tanto física, financeira, como também espiritual, tem muito mais a ver com o cuidado que nós deveríamos já ter antes do Covid, que deveríamos ter agora enquanto Covid e que também deveríamos ter após o Covid. Não é isso? Na verdade, o que eu entendo é muito isso, né? Sim, sim, sim. Olha, eu moro sozinha. Então, o que é Eu que também. então, o que é que eu faço nesse período de pandemia? Quando eu vou almoçar, eu ponho a mesa, eu preparo a mesa. Eu não como com o prato na mão, olhando para a televisão. Então, eu preparo a mesa. E Eu faço isso. Tá, isso eu faria para uma amiga, para um amigo, para um irmão, enfim, para quem chegasse na minha casa. Mas por que eu não faço para mim? Então, eu preparo a mesa. Eu acho que isso é um pequeno detalhe, mas que para mim é super importante. Então, eu não como eu fiz um arroz ali numa panela, eu estou sozinha, eu vou comer aqui na panela. Não, eu boto no prato, eu boto um guardanapo, eu tenho um joguinho americano só para mim, sabe? Eu faço coisas de qualidade para mim, porque só assim eu vou me estruturar para fazer coisas de qualidade para o outro. E isso eu faço agora e para depois dar continuidade, não é porque tudo bem, é porque estou na pandemia, é porque eu tenho um pouco mais de tempo agora, tal. Mas a ideia é exatamente essa, que não seja pontual, mas que seja contínuo.
E A Fabiana está dizendo que realmente você sempre prepara a mesa. então. Quando vem amigas em casa, eu sempre preparo alguns E detalhezinhos. o Roger ainda coloca que estava fixado, que a gente não tinha falado antes, que a divisão geográfica mesmo é só essa mesma divisão geográfica, pois o país A é o raça mesmo sempre, e a humana. raça que é só uma, é a raça humana, né? Exatamente, a espécie humana, não é? Então, essa questão de divisão está muito na nossa cabeça, mas aí a gente também tem que entender que é algo que já foi trazido para nós, né? Passa por muita gente e agora está passando por nós, né? O que nós temos o que é que nós podemos aprender para poder passar para o outro de forma diferente? Então, para eu passar não para os meus filhos, porque eu não tenho filhos, mas para passar para os meus sobrinhos, para passar para as pessoas com quem do meu convívio, o que é que eu posso passar para elas? Que pode ser mais leve, que pode ser mais voltado mesmo para o outro, para não diferença, para não separação, para essa igualdade. E não é. Nós não somos iguais, nós somos semelhantes. Mas nós temos nossas diferenças e nós precisamos nos entender com as diferenças. Mas nós somos semelhantes e não iguais, não é assim? Sim, sim, sim. Escute, ainda temos tempo para as perguntas? Temos, claro. Na verdade, o que eu tô falando com você já é sobre as perguntas mesmo. Legal. Porque eu acho que as pessoas ficam muito em cima específico do Covid. Mas o que Norma tem dito já há tempos é que o que a gente precisa cuidar, o que a gente precisa preparar, não é algo que seria específico para o Covid. Tudo que Norma tem nos ensinado, pelo que eu entendo, me corrija se eu estiver errado, Norma, é de que tudo que a gente tem que fazer tem que ser feito, deveria ter sido feito ontem, se não fez ontem, a gente deve fazer hoje, deve continuar fazendo, mesmo depois que a pandemia passar. Sim, exatamente. Exatamente. Eu acho que o momento é de fortalecer essas práticas, né? De solidariedade, de empatia. O momento é de fortalecer. E aí, depois dá continuidade, né? Não, de novo, a gente não separa. Antes do Covid, antes da Covid, depois da Covid. Então, não existe nada fixo nem permanente, né? Então, tudo é um fluxo, tudo é um fluxo. E nesse fluxo, a gente vai aprendendo muita coisa. E não dá, agora eu vou ser assim por causa da pandemia e depois eu vou retroceder. Não, se agora eu tô vendo como uma oportunidade de melhorar, quando passar, eu vou continuar melhorando. Senão, qual é o nosso objetivo aqui, né? Nessa existência? Eu acho que é sempre procurar a nossa melhor versão, usando aí a linguagem das redes sociais. Então, sempre buscar a nossa nova versão. E não é ficar só buscando, é encontrar e oferecer para o outro. Agora eu tenho uma pergunta para você, que não estava no roteiro, no script, que eu não sou, acho que Norma não cabe dentro de um roteiro ou de um tema. Essa é a minha opinião. Muitas pessoas me perguntaram qual seria específico o tema de hoje, e a minha resposta para todo mundo é: Norma Viana não cabe num roteiro, não dá para comportar Norma num roteiro ou num tema. Norma, você consegue ter a ideia da quantidade das dezenas de pessoas que de alguma forma você já tocou hoje, nesse momento, mesmo que pelo meio digital? Olha, Ira, não. Mas eu gosto de dizer assim, eu prezo muito pelas pessoas que recebem de mim alguma coisa boa. Por exemplo, alguém que diz: a sua casa tem uma energia muito boa. Você tem uma energia boa. Então, eu prezo muito por todas as pessoas, sem hipocrisia. Eu prezo muito por todas as pessoas. E quando as pessoas têm essa questão de dizer: você me passa algo muito bom, tal. Então, sabe, que bom, não é? E aí eu realmente prezo muito por essas pessoas. Se aqui, nessa conversa informal, que não teve um tema específico, e eu vou falar mais um pouco disso agora, eu consegui tocar algumas pessoas, ótimo, acho isso muito legal. Eu acho que a gente está na vida exatamente para isso, para tocar almas. Esse toque aqui, que agora nos é proibido,
não nos tira esse toque aqui, que é o cumprimento à alma, né? Então, Licença, porque a Elânia tem uma informação e seria prática, pelo menos ao meu ver, é minha opinião pessoal. Seria impossível discordar da Elânia. A Elânia diz: Norma Viana não cabe em um roteiro. E entre letras garrafais e maiúsculas ela coloca: ela é grande. ai, ela ainda é minha amiga. Inclusive, se vocês estiverem gostando, podem apertar aqui bastante o coraçãozinho para a Norma ter um termômetro de quanto vocês estão gostando ou não. Quem está gostando da live, pode colocar aqui muito dedinho no coraçãozinho para que a gente saiba se é interessante ter Norma aqui nesse espaço ou não. E também para ela saber, porque acredito que para a Norma hoje é uma nova fase que se abre, é um novo ciclo que se abre, porque a partir de hoje ela está tendo uma visão de o que é transportar para outras pessoas em lugares tão distantes por meios digitais a ideia do que ela está acostumada dentro do espaço Luz de Yoga passar para cada pessoa. Inclusive, antes de você responder o que você ia falar, eu queria que você guardasse um momentinho na sua fala, porque muitas pessoas perguntaram se o espaço de Luz de Yoga dá aula online ou só dá aula física, e se não dá aula online, só física, quando é que vai retornar o espaço? Já existe data ou não? E se existe proposta para aula online do Espaço Luz de Yoga? Olha, eu só dou aula presencial. Eu gosto muito do olho no olho. Então, eu ainda não me habituei com a questão da tecnologia, né? Na verdade, essa é a primeira live, e aí Irá me convidou, eu resisti. Licença, e vou perguntar aqui de perto. Quem quer que Norma volte muitas vezes em live, é só apertar muito o coraçãozinho e colocar uma mãozinha assim, ó, dizendo eu, aqui embaixo nos comentários. Se você quer que Norma volte mais uma vez, é só já colocar aqui nos comentários e no coraçãozinho. Pode continuar, Norma. Então, é assim, no momento eu só dou aula presencial. Nós vamos retornar no dia 3 de agosto. Eu já estou preparando o espaço para isso, com todas as regras que aconselham as autoridades de saúde, com todas as prevenções, enfim, estou preparando. Preparei ali digamos assim, um regimento interno para mandar para os meus alunos. A partir de amanhã eu disponibilizo, Juraci, um beijo. Eu disponibilizo nos grupos para a gente saber como é que vai funcionar. Porém, eu não descarto a questão de dar aula online. Eu só preciso me habituar um pouco mais e ter mais agilidade aí, mais traquejo aí com essa tal dessa tecnologia, né? Que eu tiro o chapéu para a tecnologia, mas realmente eu preciso me aproximar um pouco mais. Então eu não descarto. E no dia 3 de agosto, se Deus quiser, nós estaremos de volta. Ah, já tem uma data oficial para o retorno das aulas presenciais? 3 de agosto é a previsão para voltarmos. Até lá nós vamos continuar acompanhando aí essa curva que ainda sobe um dia, desce no outro, tal. Mas 3 de agosto eu acredito que dá para voltar, até porque nós vamos fazer tomar todas as medidas de prevenção e distanciamento. Vou voltar com uma capacidade menor de pessoas, né? Um número menor de pessoas por cada turma. Então, o distanciamento vai ser possível. Hoje eu já medi, literalmente, com uma fita métrica para saber onde eu vou botar os tapetes, quantas pessoas vão poder voltar para o espaço. Enfim, eu quero estar mesmo prevenida. E aí, 3 de agosto, a gente retoma assim, poxa vida, afinal de contas já são, o quê? Abril, maio, junho, julho, 4 meses que eu estou sem dar aula de yoga. Não dá, né? Pode continuar, viu, amor? Tá. Então, tem mais alguma pergunta? Não. Tá. Então, olha, Só para licença, só para as pessoas entendam. É o que eu já tinha repetido. São tens, e eu não posso dizer que não tem. Mas eu acredito que todas as perguntas já foram contempladas. Se alguém está aqui e acha que tem alguma pergunta que foi feita e que não foi contemplada, pode colocar nos comentários que eu vou passar para a Norma com o maior prazer. Fiquem à vontade. Pode falar, Norma. Então, essa questão do isolamento, e aí eu estou começando a ouvir as pessoas falarem que já tem pessoas muito deprimidas, que está afetando muito, tal, que as pessoas estão comendo muito, enfim. Aí, esse é um momento em que todas as oportunidades continuam latentes.
É claro que favorece mais. Então, vamos, sei lá, tá sexta-feira, vamos comer uma pizza e tal. Mas todas as oportunidades continuam latentes. A de comer muito e a de comer pouco também. Agora, nós temos sempre uma desculpa, não é, Ira? Para dizer assim, hoje eu vou comer uma barra de chocolate inteira, o que daria para comer uma semana, eu vou comer só hoje por causa da quarentena. Eu falei outro dia, Amanda, dá para você perder uns quilinhos. Ai, Titi, é pedir muito, né? Numa quarentena. Não é pedir muito. Então, é uma questão de disciplina mesmo, né? Mas, enfim, a gente entende, a gente nunca tinha passado por isso. Nesses meus 55 anos, eu nunca tinha visto o mundo parar. Eu nunca tinha visto o mundo parar. E, às vezes, infelizmente, existem muitas vidas ceifadas. Mas eu olho assim e eu falo, nossa, que legal, o mundo parou. Que bom, né? E agora a gente está vendo assim a retomada aos poucos e as pessoas mais, parece que elas estão mais serenas, o silêncio faz muito bem. Então, tudo isso já dá para perceber mesmo nos lugares que já voltaram. A gente vê também acontecendo festas, inclusive clandestinas, vê, mas a gente sempre vai ver tudo no mundo, tudo. A questão é assim, vamos olhar para o que alimenta a alma. E aí, quanto mais pessoas olharem para o que alimenta a alma, mais almas vão despertar e vão dar mais ênfase a essa questão do mais sutil, do mais leve, enfim. Aí tem uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre digo que funciona muito na minha vida, que é, eu precisei ter um pouco mais de maturidade para entender que é muito importante que a gente primeiro precisa ser a mudança boa que a gente espera no próximo, é importante que a gente primeiro tenha essa mudança. É muito mais interessante esperar a mudança legal do próximo quando você tem essa postura do que cobrar do próximo aquilo que você não fez com si próprio ainda, né? Isso não existe, sabe? Querer que o outro... eu já ouvi também, não sei aonde, não sei se li, enfim, mas que é assim, quando você muda, de duas coisas uma acontece. Quem está do seu lado muda também, ou deixa de fazer parte da sua vida. Né? Então, deixar de fazer parte da sua vida não é excluir, entenda. É porque os nossos amigos de 15 anos já não são os mesmos. Todos mudaram, ou todos mudamos. E alguns tomaram um rumo diferente que foram para longe de nós. E isso não está errado. Isso é realmente a impermanência que traz a coisa alguém... dos ciclos, né, também? Sim, dos ciclos. Aí, falando em ciclo, algumas cidades do Ceará, que são muito pequenas e que as pessoas não têm acesso à internet, os alunos estão assistindo aula pelo rádio. Você não lembra das novelas pelo rádio, né? Não, você é mais novo do que eu. Mas eu fiz espetáculo de rádio na difusora Rádio Cajazeiras. Então, os alunos estão assistindo aula pelo rádio, isso é um ciclo. Já foi assim, sei lá, com as novelas, enfim. Então, isso é muito interessante. E se a gente começa a admirar a vida, nós vamos ver que a vida realmente é muito interessante. Muito. E nenhum minuto se repete, nenhum. Por isso não dá para perder. Agora, quando a gente diz, vamos aproveitar a vida, aí uma gama de pessoas entende. Vamos cair na gandaia, fazer e acontecer e tal. Mas aí também é uma questão de escolha. Vamos aproveitar a vida. Então, para mim, vamos voltar a dar aula de yoga? Vamos. Não é? Então, mas aí é como a gente fala. Cada um é de uma forma, cada um tem os valores, nem é uma questão de valor, mas cada um é mesmo de uma forma e cada um se sente atraída por uma coisa, outra por outra. O mundo não daria certo se todo mundo fosse cabeleireiro. O mundo não daria certo se todo mundo fosse professor de yoga. Então, com toda essa diversidade que o mundo dá certo. É com toda essa diversidade. O que nós precisamos somar é respeito,
empatia e tudo que nós já falamos aqui. Dama, né? como é que você define o que seria empatia na sua definição? Bom, a definição da empatia é você saber se colocar no lugar do outro, né? Não dá para você sentir o que o outro sente, mas dá para você imaginar o que ele sente diante de uma situação. E, olha, uma palavra, um termo mágico e que eu aprendi no CVV, Centro de Valorização da Vida, que faz atendimentos por telefone a suicidas em potenciais, é assim, eu entendo. Então, isso para mim é mágico, sabe? Aquela questão da pessoa falar que está muito angustiado e tal, às vezes por alguma coisa que nós até podemos dizer que é bobeira, mas quando você diz, eu entendo, aí abre um leque assim, aqui eu sou entendida, aqui eu tenho espaço, aqui alguém me escuta, aqui alguém me acolhe. Então, parece mágico isso. Eu acho que tem a ver com a ideia de reconhecer a dor do outro, né? Sim, de O fato de não reconhecer. doer em você não quer dizer que não seja uma dor. Ah, sim, e de respeitar o momento do outro e de ele sentir que não está só, de fazer ele sentir que não está sozinho, não é? E além de tudo, muitas vezes de encorajar, né? De encorajar o outro. Olha, eu tenho uma história muito interessante com uma amiga que se chama Juraci, eu não vou contar aqui não, porque a história é altamente interessante. Mas a gente sempre comenta isso, sabe? Então, às vezes ela fala alguma coisa para mim, não se preocupe não, tem providência, se preocupe não, tem providência. E aí as coisas vão acontecendo. Eu acho que tem coisas que a gente só conta quando a gente chegar aos 55. Tem outras que a gente só conta quando a gente chegar aos 70. E tomara que eu possa contar. Quem acha que Norma deveria contar essa história numa próxima live, aperta o coraçãozinho. Eu vou pedir permissão a Juraci. Não, brincadeira. Mas são as histórias que você olha assim... Ó, Juraci aí, ó. Conto não, Juraci. Que você olha assim... Sabe? De repente ela chegou para mim e falou, eu olho para um lado e para o outro e eu não vejo saída, né? E eu falei, olha, tem providência, tá? Então era alguma história que envolvia uma coisa bem concreta, que era a previdência. E ela falou, sabe, eu acho que a previdência não vai pagar. E eu levei ela para o abstrato, eu disse, se a previdência não pagar, a providência paga, minha amiga. E realmente foi assim. Então veio uma providência de um lugar que ela jamais esperava, para onde ela jamais conseguiu olhar. E foi tudo, assim, tudo muito interessante. Aconteceu tudo de forma muito harmoniosa. E até hoje a gente dá risada com essa história, né? Mas foi bem legal. Então Eu é isso. queria, sem interromper, Norma, mas já interrompendo, porque tem acho que muito a ver. É importante ver a nossa base familiar, né? Você está com seus irmãos. Seu irmão apareceu aqui. Sim. A Amanda, minha irmã, Islândia, apareceu aqui. E quando a gente fala em empatia, se tem uma pessoa que representa tão radicalmente essa coisa da empatia, eu até brigo com a Islândia, que acho que ela muitas vezes se coloca demais no lugar do outro. Mas, enfim, é aquela coisa do respeito e respeitar também a forma dela de ser. Mas eu queria destacar a chegada dela aqui na live. Inclusive, dizer o quanto é importante a gente ter uma ajuda familiar, uma base, que muitas vezes é super importante. A gente se sente muito mais forte, né? Sim, com certeza. A família é uma âncora mesmo, né? Quem eu vi entrar aqui foi Cassandra, uma prima que mora em São Paulo e com quem eu tive o prazer de trabalhar, na editora FTD. Muito legal. E a Cassandra pediu para você contar a história de Juraci, que eu vi também. Não, vou contar não. Vou contar. Eu também vi. A Samara está dizendo, olá, paz e bem, gratidão, e está dizendo que suas reflexões são belas. Ah, legal, Samara, beijo. Então, é isso, amigo. Olha, quando eu falo, às vezes eu converso muito com a Amanda, né, que é minha sobrinha. E aí, quando eu falo em Irá, eu falo assim, olha, você pode estar deitada numa cama, entregue. Hoje eu estou entregue. Quando Irá chega, aí ele levanta assim, você não sabe de onde ele tira a sua vontade de fazer alguma coisa, de se levantar dali, enfim, de continuar, né? Então, eu digo, não, esse Irá é incrível. E aí ele faz um elogio, ele fala,
porque seu cabelo tá bonito, porque você olha pro espelho e fala, ai, meu cabelo está uó. E aí eu achei que, mulher, que cabelo é esse? Fechou? Peraí. Mas é porque tem a Então, coisa de que eu acho. As pessoas acham que eu sou exagerado e eu não acho. Não consigo me dar essa conotação. Ó Maiara. Não é a Maiara chegando aí fechando. Eu acho que tem a ver com a ideia de que a gente meio que naturalizou a ideia das pessoas destacarem muito mais os problemas que todo mundo sempre tem, vai ser normal, faz parte do ciclo. E ninguém é feio o suficiente para não ter um ponto bonito a se elogiar. Como ninguém é bonito o suficiente para não ter um ponto a que possa ser melhorado na questão estética. Eu trago para a minha área de trabalho, né? Que é o que eu faço desde que eu me entendo de gente, que sou apaixonado e todo mundo sabe disso. E além de gostar de beleza estética, eu também gosto do ser humano. E acredito muito que isso é um pilar da ideia de que cada pessoa é linda da sua forma, respeitando o seu jeito de ser. Cada pessoa consegue ser bonita. Eu lembro, por exemplo, da nossa construção, da ideia de quando a gente começou a conversar sobre os cabelos brancos. O quanto eu amei e adorei. Eu amei e adorei você de cabelo acaju, amei e adorei você de cabelo grande, amei e adorei você de cabelo curto. Estou amando, adorando. Olha, eu já vi, Norma, quanto você está chiquérrima na tela do telemóvel. O quanto está assim uma coisa Sandra Nemberg, como você está fina, como você está elegante. Entendeu, meu amor? Aí tem alguém aqui que não concorda o quanto Norma tem. A luz, o brilho, a luminosidade, mas um sorriso que encanta, uma postura muito bonita. Quem concorda comigo, coloque aí nos comentários. Quem concorda comigo, quanto além de todo o conteúdo maravilhoso espiritual, a mulher ainda é bonita, ela é simpática, ela tem um charme. Já tem alguém que está dizendo que você é uma atriz de Hollywood. Tu é morta. Essa é novidade. Peraí, deixa eu ver quem foi que botou isso. Espaço de beleza. Deve ser um salão. Tá dizendo que você é uma atriz de Hollywood. E a Maiara tá dizendo que você é um amor. E a Cassandra tá concordando. A Maiara tá concordando. E a Cassandra já tá puxando pra ela, que ela tá dizendo que você é prima dela. Tipo assim, minha prima, né, querida? Sim. É a minha prima. A Wilda tá concordando. Todo mundo aqui concordando comigo. O Espaço de Beleza tá dizendo que eles são... O Espaço de Beleza tá dizendo que eles são suspeitos. Porém, mas por quê? Quem é Espaço de Beleza? É a Dilamar. É porque ela que faz meu corte. Ai, quer dizer que o Espaço de Beleza é a Dilamar. É a perigosa. Muito fino, né? Temos uma profissional de beleza de know-how internacional, né? Aqui fechando. Astrogildo, beijo, saudade. É um amigo meu lá de João Pessoa. Adoro. Não, Norma tem isso, né? É gente da Itália, gente de João Pessoa, é gente de Cajazeiras, é gente... Menina, tá só chegando aqui, ó. Só vindo. Eu gosto. Eu fui um curso, acho que nós estamos em 2020, em janeiro de 2018. Então, primeiro eu fui para Brasília, fiquei lá uns dias com as minhas tias, depois eu fui para Joinville, e aí quando terminou o curso, uma amiga falou, eu estou indo para Curitiba. Eu falei, então me dê uma carona. Aí eu fui para Curitiba de carona. Aí de lá eu fui para São Paulo, passei uns dias na casa de uma grande amiga, que não sei se entrou aqui, que é Rejane, e que eu gosto muito dela. De lá eu fui para Campos do Jordão, fiquei um final de semana. Depois eu fui lá para o interior de São Paulo. Então eu gosto muito de estar aqui, ali, aqui. Eu já passei uns dias numa comunidade maravilhosa lá na Bahia, que se chama Piracanga, que estou louca para voltar. Então eu gosto demais disso. Se eu pudesse, eu vivia com a mochila nas costas. Aí a gente tem coisa do seguinte, Islândia está dizendo que Norma é uma pessoa agradável e educada. Concordo plenamente. Eu tenho o prazer de ter um colega de trabalho, um amigo pessoal, chamado Roger Tucumã, que mora aqui na Europa também. E Roger tem, só de L'Oréal Mundial, 16 anos de experiência técnica como educador. E Roger nomeia Norma como: concordo, ela é naturalmente charmosa e elegante. Ai, meu Deus, obrigada. Eu tenho 35 anos, ninguém nunca me disse que eu sou naturalmente charmoso e elegante. Congela. Então, mas olha, foi assim muito interessante conversar com você. Você realmente é uma figura e eu gosto muito. Não sei se Hernandes entrou, mas eu
Hernandes é uma pessoa que, nossa, que eu admiro demais. E foi quem me colocou ali no palco do teatro, né? Depois daquele monólogo sobre loucura e lucidez. Depois ainda me colocou para contracenar com essa grande atriz, que é Maiara. E muito legal, eu já vivi muitas experiências legais na vida e eu acho isso muito interessante. Então, eu acho que tudo na vida, a vida é feita de pontes. Então, a questão da contabilidade, eu me arrependi porque fiz ciências contábeis? Não! Ela foi uma ponte para eu conhecer o curso de massagem, para depois eu ir para a Itália e para eu chegar onde eu estou hoje. Tá. Então, tudo é uma ponte. Ah, eu perdi meu tempo. Não existe eu perdi o tempo. Eu vivi uma experiência que eu já não quero mais aquela experiência. Nesse momento, eu não quero. Agora, se em algum momento eu for chamada que eu digo é chamada aqui dentro, né? Para trabalhar com contabilidade, eu tenho essa disponibilidade. Então, eu acho que eu gosto de conversar com as minhas amigas e eu digo assim, existem as coisas que a gente quer da vida. E existem as coisas que a vida quer de nós. E precisamos estar alertas a isso. Porque o que eu mais quero na vida é passar uma noite aqui, mas infelizmente o Instagram não me permite. Mas não tem problema, porque haverá um amanhã. Queria que você deixasse suas considerações finais para todo mundo. Queria dizer para todo mundo aqui, para o Paulo, para todo mundo que está dizendo que eu sou chique demais, todo mundo agora quer como é que eu vou dizer? Diminuir, depois que já elogiaram todo, Norma, ficou o restinho para mim, aí todo mundo quer agora limpar a barra comigo, mas tudo bem. A Wilson está dizendo que está dando parabéns pela live, que foi show. Queria que Norma se despedisse e fizesse suas considerações finais. Olha, eu agradeço muito a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, agradeço de coração. E para quem eu falei o nome, tudo bem, a quem eu não falei é porque passa rápido aí, eu não vi passar, mas de coração, para vocês é um namastê e gratidão, ok? Beijos. E quando falamos em gratidão, Norma, antes de falar todo mundo, eu queria falar com você. Eu queria primeiro agradecer, porque eu sei para você o quanto foi um desafio estar aqui hoje. Queria agradecer por mais uma vez você colocar a humanidade na frente profissional e demonstrar que é mais um projeto ousado e louco que eu lhe apresento e que você abraça. Literalmente, você me conhece e sabe até onde vai o meu nível de honestidade nas minhas falas e eu me surpreendi com a sua desenvoltura. Estou muito feliz de como você estreou tão bem mais uma vez. Você arrasou. Para quem não sabe por que eu chamo Norma de Outram, é porque quando vocês encontrarem me chamando Norma de Outram, isso eu vou contar para vocês na próxima live. Sim. Muito, muito, muito grato para todo mundo que deixou vários comentários aqui. Eu prometo que eu vou ler todos para que a gente não caia para ser cortado pelo Instagram. Eu vou me despedir dizendo para vocês que eu sou Ira Silva, cabeleireiro e maquiador, beauty consultant e Mary Kay para a Europa e um nordestino cajazeirense do sertão, sei que quem da Paraíba que eu amo e tenho muito orgulho, e hoje e agora e sempre muito feliz porque Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida, como vocês que estiveram até agora comigo, e esse ser humano que está aí na frente de vocês, que eu só digo uma coisa para vocês que estão em Cajazeiras. Aproveitem, vocês não sabem o ouro e a bênção que vocês têm na vida de vocês. Com essa fala eu termino dizendo tchau para todo mundo. Beijo. Quem quer mais Norma Viana aqui no Instagram, por favor, deixa comentário, fala, porque eu vou pressionar ela, porque a gente precisa trazer mais essa mulher. Ficou algumas coisas pendentes? Ficou. Mas nós ficamos 2 horas no ar e posso dizer para vocês que eu nunca passei de 1 hora na live com Norma. Hoje eu fiquei 2. Eu sei que todo mundo quer mais, mas vai ficar para a próxima. Beijo, meu amor. Beijo. Norma, muito grato, muito grato, muito grato, muito grato. Fiquem com Deus. E não esquece, só agradece.